alicerce bíblico, né? E eu acho que isso é fundamental, é onde nós vamos conhecendo, né, a palavra do Senhor, onde nós temos a oportunidade de estar aí conhecendo um pouco mais também da visão teológica, né? Aquilo que os estudiosos aí da Bíblia e da Palavra de Deus têm passado, né, para as ovelhas. Eu acho que é interessante nós conhecermos um pouco sobre isso e também dar uma posição bíblica mais reveladora, né? Aquilo que está atrás aí das interpretações teológicas. Então, o assunto vai ter sobre, conforme anunciado, né? Nós vamos estar falando sobre os anjos, esses seres espirituais que todos, eu creio que praticamente todas as religiões, né, fala sobre os anjos. Eles têm alguma doutrina sobre anjos, né? Estes seres espirituais que eles são invisíveis. Alguns conseguem ter, né, em determinado momento, por algum tipo de permissão, conseguem visualizar esses seres, né? Já existem vários testemunhos a respeito disso, né? A minha mãe mesmo, ela já teve algumas visões do mundo espiritual. E uma das visões que ela teve, que eu achei muito interessante, depois desta visão que ela teve, ela até orou ao Senhor pedindo para não ter mais, porque ela ficou um pouco assustada. Ela não queria, porque ela tinha muitas visões das coisas ligadas ao céu, mas ela teve uma visão de coisas ligadas ao mal. Aí, nesse momento, ela pediu mesmo em oração para não ter mais essas visões. E realmente ela não teve mais. E a visão que ela teve foi o seguinte: ela tinha uma repugnância muito grande com a televisão. O ministério que ela congregava, eles não faziam uso da televisão. E na minha casa só ela era evangélica, né? E em casa tinha televisão. Nós fazíamos o uso da televisão. Até que teve um determinado momento que a televisão ela estragou, né? Que deu um defeito lá, meu pai teve que levar para o conserto. Aí ela entrou na sala, né, num horário que normalmente a sala estava cheia de gente assistindo televisão. Ela entrou na sala e deitou no sofá. E ela pensou, né, em voz alta, né, dizendo: puxa, né, que delícia, finalmente eu posso deitar aqui mais tranquila porque não tem a televisão aqui. Aí ela teve essa visão. A visão que ela teve foi de uma cara, sabe? Ela falou que parecia com um cachorro, uma cara de um animal. E ela deitada olhou para ela e falou: a televisão não está aqui, mas eu estou, né? E nesse momento ela levou aquele susto, ela levantou e falou assim: olha, você está, mas você vai sair daqui em nome de Jesus. E nisso, aquele animal saiu correndo pelo corredor da casa e ela acompanhando. E esse animal entrou para o quarto dela, né? O mais incrível, irmãos, vocês vão ver o que aconteceu aí. E a hora que esse animal entrou no quarto dela, ela entrou no quarto e começou a procurar o animal, ela não achava o animal. Ela falou: não, esse animal está aqui dentro, né? Ela falou: eu estou sentindo que esse animal está aqui dentro. Aí ela abriu a janela do quarto, né? E ela começou a procurar o animal. Aí ela abriu o guarda-roupa. A hora que ela abriu o guarda-roupa, esse animal saiu de dentro do guarda-roupa, pulou a janela. Aí ela foi, olhou esse animal correndo, né? Porque a casa da minha mãe fica na esquina. E ela olhando, vendo o animal pela janela, o animal correu e pulou o muro para a horta novamente, a horta de casa. Aí ela saiu do quarto, né, passou pela cozinha, desceu a escada, né, e chegou até na horta. Ela chegou na horta assustada, e nisto
a minha mãe tinha uma funcionária, né? Que trabalhava lá, doméstica, e ela, uma senhora, e ela dormia no, num quartinho na horta. E esta senhora, ela congregava na mesma igreja com a minha mãe, congregava. A minha mãe chegou e falou, puxa, teve um demônio que pulou aqui para a horta. E esta senhora, ela viu também, ela falou assim, não, eu vi, ele pulou mesmo, mas eu repreendi ele, e ele saiu, ele pulou de volta e saiu. Então, o que eu achei, assim, mais incrível, né, irmãos, é que a minha mãe contando isso daí, poderia ser algo, né, uma alucinação dela, algo que estava na cabeça dela, né, até, sabe, mas só que o incrível é que como que a senhora viu também ele pulando para a horta, né? Então, realmente é algo, eu até estou comentando, né, isso daí como uma introdução, mostrando que realmente existem esses seres, né? E às vezes eles aparecem de várias formas, e no nosso estudo nós vamos ver também que o próprio Satanás ele se transfigura, né, em anjo de luz. E o próprio Satanás, conforme o testemunho, né, da palavra de Deus, ele era um anjo, né, ou seja, um querubim. Né? Então, esses seres, eles existem em grande número, não são poucos, porque o Senhor Jesus mesmo teve um momento que ele falou que o Pai, se ele quisesse, o Pai poderia enviar uma quantidade de anjos, né? Eram 12 legiões, né? Cada legião parece ser uma legião de soldado romano, eram 6 mil homens, né? Então, eles existem em grande número. E eu acho que vai ser bem proveitoso, né, nós conhecermos um pouco mais sobre esses seres. Você já está gravando, pastor Hélio? Tá certo. Então, eu fiz aqui, irmãos, uma apresentação e o finalzinho da apresentação eu dei aqui alguma mancada que eu não sei, um daqueles problemas, né, que acontece, de problemas de informática, né? Eu só sei que eu acabei não salvando, mas eu acredito que grande parte eu consegui salvar. Eu acredito que não vai comprometer a nossa apresentação. Tá? Então deixa eu colocar aqui, compartilhar tela. Vamos lá. Eu gostaria de saber se está sendo compartilhada aí, no caso, a tela, a apresentação. Tá? Certo. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, é que nós tomamos aqui como base, né, um estudo que se encontra num livro, né? Esse livro é o Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de, acho que Meyer Pearlman, eu não sei se eu estou pronunciando certo, onde nós tomamos como base. Eu achei bem interessante, né? Que é importante nós conhecermos a visão, né, que os evangélicos têm a respeito dos anjos, né? A teologia, eu nunca vou por estudos teológicos, tá, irmãos? Porque eu entendo que a teologia, ela limita muito, né, o seu avanço nos estudos, né? Porque a teologia, ela, querendo ou não, ela acaba criando dogmas.
onde se você for avançar além daqueles dogmas, você pode ser, inclusive, ser taxado aí como um herege, né? E isso é muito perigoso, tá? Nós temos que ter essa liberdade mesmo de conhecermos as profundezas de Deus, né? Porque a palavra de Deus ela é oculta em mistério. O Novo Testamento nos fala sobre isso, né? Então, vamos... Deixa eu ver se eu consigo... tá dando certo agora. Então, nós vamos falar sobre a natureza, né, dos anjos, vamos falar também sobre a sua classificação, né? Existe uma certa hierarquia, né, no mundo espiritual. E aqui, irmão, nós vamos estar passando aqui o básico mesmo, tá? Nós não vamos estar aprofundando. O dia de aprofundamento da doutrina são nas quintas-feiras, onde nós avançamos, vamos ali mais no alimento sólido, né? Até as profundezas, né, de Deus. E agora, esse estudo nosso é um estudo mais aqui básico para nós alicerçarmos, né, conhecermos bem essas doutrinas, para servir de requisito aí dentro de um entendimento, dentro de um evangelismo, porque a palavra de Deus fala que nós devemos passar a razão, né, da nossa fé com temor e amor, né, e mansidão, né? Então nós vamos falar sobre o caráter dos anjos e sobre a obra dos anjos, né? O propósito da existência dos anjos. E essas considerações finais é a parte que eu acabei perdendo, tá? Mas eu tenho anotado aqui que eu passarei isso aí para vocês. Com relação à natureza dos anjos, né? Os anjos, eles são criaturas, né, irmãos? O que quer dizer isso daí, ser criatura? Que eles foram criados, tá certo? Né? A causa não causada, a causa primeira não causada, né, é Deus. Deus é o único ser, né, que não foi criado, tá certo? Então os anjos, apesar de serem seres espirituais, eles foram criados, né? Esse perfeito aqui, ó, são seres criados, né? Esse perfeitos aqui é o seguinte: os anjos, tá? Pelo que eu tenho observado na palavra de Deus, eles foram criados perfeitos, tá certo? Então, o que acontece? Teve a queda. Essa queda ela teve, por que existiu a queda dos anjos, né? Existiu a queda dos anjos por causa do livre-arbítrio. O anjo também possui livre-arbítrio. Os anjos eles não são robôs programados, tá certo? Apesar que uma das coisas aí ligadas ao caráter dos anjos tá a reverência, tá a obediência, né? Eu noto até uma certa imparcialidade, né? Porque quando os anjos eram invocados a fazer algo errado, eles iam e faziam aquilo, né? Eles eram mandados e eles faziam. Existia uma reverência muito grande, tá? Dos anjos, principalmente com relação a Jeová, que coordenava esses anjos no Velho Testamento, né? Então, eles foram criados, né? Eu entendo, perfeitos, mas pela liberdade, né, o livre-arbítrio, eles acabaram, parte deles, tá certo? Em Apocalipse, fala lá de 1/3, né? É provável, sim, que 1/3 dos anjos, eles se tornaram aí, que hoje nós entendemos como os demônios, tá certo? E eu entendo também que esse valor, ele tem aumentado, tá? Acredito eu,
que assim como de uma forma, eu creio profética, né? Aquela escada de Jacó tem muito a ver com aqueles anjos que sobem e os que descem também. Os anjos que sobem são homens, né, que estão aproximando das regiões celestiais através de Cristo da igreja. E os anjos que descem essa escada, acredito eu, são esses anjos que não estão aceitando o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo e a igreja estabelecida por ele, né? Porque a igreja estabelecida por Jesus Cristo, ela é composta por homens, são os homens que ministram as coisas de Deus nessa dispensação, tá certo? Então, eu entendo que são seres perfeitos, tá? Foram criados por Deus, né? E são seres espirituais, apesar que existem alguns momentos que eles foram vistos como homens, tá? Na ressurreição mesmo de Jesus Cristo, teve quando aqueles anjos, né, tem testemunho de alguém viu eles como dois homens de branco, viu como homens de branco, né? E teve pessoas ali que enxergaram anjos, tá certo? Então, eles são seres espirituais, tá certo? E já existiu algum momento também na história, né, que eles se materializaram, tá, a ponto de chegar a comer. Ele chegou a comer bolo com Ló, né? Aqueles anjos, eles apareceram para Ló e Ló chegou a fazer um bolo e eles comeram esse bolo. Então, isso aí deixando claro que eles chegaram de alguma forma, se materializaram, tá? Eles não estão limitados às condições naturais e físicas, né? Aparece e desaparece à vontade e movimentam-se com uma rapidez inconcebível, sem usar meios naturais. Apesar de serem puramente espíritos, têm o poder de assumir a forma de corpos humanos, a fim de tornar visível sua presença aos sentidos do homem. Tá? Esta passagem de Gênesis 19, de 1 a 3, me parece ser essa passagem de Ló. Eu até vou dar uma verificada aqui. Gênesis, capítulo... Ah, sim, pode passar. Gênesis 19, de 1 a 3. Ah, então, está aqui, eu vou ler aqui, irmãos. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Então, e no 3 diz o seguinte, ó, e porfiou com eles muito, e vieram com ele, e encontraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram, né? Então, essa é a passagem que aconteceu lá em Sodoma, a cidade que foi destruída pelo fogo, né? Então, é interessante isso daí, quer dizer que eles conseguiram, de alguma forma, se materializarem, né? Continuando aqui, são seres imortais, os anjos são seres imortais, tá?
Isso aí o Senhor Jesus ele explicou com relação a isso daí, né? Ou seja, e nós? A palavra de Deus, ela fala o seguinte, que nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, tá certo? Uns vão para a vida eterna, outros para o tormento eterno. Então, o que acontece é o seguinte, na ressurreição do último dia, nós nos tornaremos seres imortais, tá certo? Nós vamos nos tornar também, assim como os anjos, seres imortais. Porque alguns estarão, aqueles que estão em Cristo, vão ressuscitar para a vida eterna, outros para o tormento eterno. Tá? E eles são numerosos, tá? A teologia chega a dizer que existem maior número do que os homens. Tá? Existem muito mais homens do que já existiram homens. Então são anjos demais. E esses anjos ficam nas regiões celestiais, ficam nos ares. Tá? Muitas das vezes as pessoas estão aí rodeadas, né, por anjos e não conseguem enxergar esses anjos. Tá certo? Tem aquela passagem que fala, né, que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão. Né? Então, são situações aí interessantes, né? Você saber que existem seres espirituais perto de você, né? Algo estranho isso daí. A teologia fala muito sobre isso, tá? E a palavra de Deus diz o seguinte, né? Daniel, aqui tem algumas passagens, alguns textos, Daniel 7:10, milhares de milhares os serviam, e milhões de milhões, olha só, né? Aqui foi aquela parte, né, de Mateus 26:53, que Jesus fala, né, que o Pai poderia enviar, né, mais de 12 legiões de anjos. Eu vou ler, acho que é bom ler esta passagem, viu? Mateus 26:53. Mateus capítulo 26. No versículo 53. Vamos lá. Vou ler o 52. Então Jesus disse-lhes, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então isso aqui é aquele momento que o Senhor Jesus, foi o momento da prisão, né, do Senhor Jesus. Então, o Senhor deixou claro o seguinte, que ele poderia... Só um minutinho, irmãos. Tá ok. O pastor Hélio está pedindo para aguardar um pouquinho, porque o computador dele travou. Os irmãos estão ouvindo? Eu estou, pastor Valdo, ouvindo normal. Até eu queria pedir uma gentileza, pastor, o irmão colocar o celular no silencioso, que toda hora está o tim, tim, entrando mensagem. Ah, tá. Tá bom, irmão.
É verdade. Isso, isso entra tudo na gravação, né? Tá bom. Eu falei da imortalidade dos anjos e eles são numerosos, né? E essa parte aqui, né, que Jesus falou que poderia orar ao Pai, né? Ele poderia enviar mais de 12 legiões de anjos. Uma legião são 6.000 anjos. E então, isso aqui foi aquela parte que foi durante a prisão do Senhor Jesus Cristo, né? Que Pedro ele chegou a tirar a espada e o Senhor Jesus o repreendeu, né? Dizendo que, que não era daquela forma, não era daquele, a coisa não ia desenrolar daquela forma, né? Porque se fosse daquela forma, o Pai teria enviado era anjos, anjos guerreiros, né? Para resolver aquela situação. Mas o propósito do Senhor Jesus Cristo nós já conhecemos, né? O amor que ele teve por aqueles homens que estavam ali, agindo daquela forma, por influência maligna, né? Então, outra natureza dos anjos também é que os anjos, eles são seres sem sexo, né? Apesar que a afeição dos anjos eles terem uma afeição masculina, eles não possuem sexo. Inclusive, não há passagem nenhuma da Bíblia que mostra o anjo com feição feminina. Isso não tem na Bíblia. Às vezes mostra com feição de touro, parecido com leão, com águia, né? Mas com aparência feminina, isso não tem na Bíblia. Mas são seres sem o sexo, né? Tem aquela passagem lá que Jesus Cristo que Jesus Cristo nos ensinou, né? Aquela questão que foi levantada da mulher ter casado aí com 7, casou com um, ele faleceu. Aí, segundo a lei, ela teria que casar com o irmão, né, o outro irmão. Ela casou, faleceu também, ficou novamente viúva. Foram 7, né, casamentos que ela teve. A pergunta para o Senhor Jesus Cristo foi a seguinte: já que a ressurreição ela existe, porque eram os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Então questionaram o Senhor Jesus. Então, já que a ressurreição existe, ela vai encontrar lá com 7 maridos, então qual desses vai ser o marido dela? Aí foi quando o Senhor Jesus Cristo trouxe esse ensinamento, que lá no céu nós não casaremos, não nos daremos em casamento, né? Que nós seremos tal como os anjos. Então, deixando claro com relação que os anjos não têm sexo e nós também lá não teremos, né, irmãos? E agora, isso daqui é um ponto muito importante, tá? Relacionado à classificação dos anjos, porque a Bíblia ela mostra uma hierarquia angelical, né? Uma hierarquia de seres espirituais, tá? Então, outro fato também que eu acho que é bem interessante da gente comentar é que lá no céu nós não seremos iguais lá no céu, né? Tem gente que pensa assim, não, lá nós seremos iguais, haverá ali um certo comunismo, né? Vamos dizer assim. Não, lá a palavra de Deus fala que existe galardão, né? Alguns vai ter um galardão maior do que o outro, né? Tá certo? Então, eu até lembro do pastor Olavo. O pastor Olavo, ele dizia o seguinte: ele chegando lá com a flanelinha, limpando o sapato de quem estiver lá, ele falou que com isso ele estará muito satisfeito, né? E então lá no céu existe essa hierarquia dos seres espirituais.
tem um anjo que é muito conhecido como anjo do Senhor. Tá? E esse anjo do Senhor, a teologia coloca esse anjo como sendo o maior deles. Porque esse anjo do Senhor, ele fala em nome de Jeová, né? Jeová fala que esse anjo tem a face dele. E então, eu vou ler aqui, ó. É-lhe atribuído o poder de perdoar ou reter pecados. O nome de Deus está nele. Tá? Em Êxodo fala isso. Em Êxodo 32, 34 também fala sobre isso, né? Meu anjo irá diante de ti. Então, irmãos, por que eu acho muito importante essa questão desse anjo do Senhor? Porque a teologia, ela coloca aí este anjo do Senhor, aqui mais no final diz assim, ó, tá no próximo, olha só, olha o que a teologia diz. Não se pode evitar a conclusão de que este anjo misterioso não é outro senão o Filho de Deus, o Messias, o libertador de Israel e o que seria o Salvador do mundo. Portanto, o anjo do Senhor é realmente um ser incriado. Né? Agora, esse anjo do Senhor, quando a gente lê em 2 Samuel, no capítulo 24, 16, nos revela o seguinte, que esse anjo aí do Senhor, ele não pode ser Jesus Cristo, tá, irmãos? Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16. Segunda Samuel. Olha só, 2 Samuel, no capítulo 24, versículo 16, diz assim: estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna e Jebuseu. Então, na verdade, esse anjo do Senhor, ele é um anjo destruidor, viu, irmãos? E 1 Crônica, no 21 também, capítulo 21, 1 Crônicas, que diz assim, 21:14. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém. Irmãos, tudo isso aqui foi feito por causa de um pecado de Davi. Tá certo? Apesar que eu nem entendi que Davi pecou aqui nessa situação, tá? Mas o anjo do Senhor aqui, né, no caso, Jeová, né? Jeová, ele entendeu que Davi pecou gravemente. Então ele trouxe esse castigo ao povo. E quem foi o instrumento para executar esta sentença aqui, no caso de Jeová, foi esse anjo do Senhor. Né? E então, veja bem, no 15. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E destruindo-a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Então, esse anjo destruidor, ele não tem como ele ser Jesus Cristo, né, irmãos? Porque Jesus, ele disse lá no livro de Lucas, quando dois apóstolos de Jesus perguntou para o Senhor: tu queres que façamos como Elias e que venha descer fogo do céu
né, para consumir aqueles samaritanos que não deram estadia para o Senhor Jesus. E Jesus falou, não, o Filho do Homem não veio para destruir a alma do homem, sim para salvá-la, né? Então, irmãos, e a teologia diz que esse anjo destruidor é o Senhor Jesus Cristo. Tá, e outra classificação tem os arcanjos, tá certo? Miguel aqui ele é considerado um arcanjo, tá, irmãos? Arcanjo quando fala essa palavra arque aí, ela vem de algo acima, né? De principal, de líder, né? Então, arcanjo, o Miguel, ele é conhecido como um arcanjo, tá certo? Tem isso daí, né, na classificação dos anjos. Miguel é mencionado como arcanjo, o anjo principal, né? Ele aparece como o anjo protetor da nação israelita. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Que a Bíblia, ela nos mostra o seguinte, né, que aquelas nações existiam anjos protetores, né? Cada nação ali tinha o seu anjo, né? Um ser, uma entidade espiritual que agia, que ministrava, né, aquelas nações. E o incrível é o seguinte, né, que o mundo, né, desde quando surgiu aí a civilização, sempre teve guerra, né? Sempre as coisas foram conquistadas a fio de espada e de baixo, à custa de muito sangue, muito derramamento de sangue, né? E essas nações sempre viveram em guerra, e dali cada um com o seu anjo principal, né? Um anjo, um ser espiritual, né? E também essa parte aqui do arcanjo Miguel, né? Eu vou ler aqui, eu marquei aqui 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16. Olha só. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, irmãos, esta passagem fala que o Senhor vai vir com voz de arcanjo, né? Então, isso aqui nos revela o seguinte, que realmente existe, né, alguns arcanjos, alguns anjos, que eles têm uma posição elevada, né? E agora eu lembrei porque que eu anotei esse versículo. Eu anotei esse versículo é o seguinte, porque os testemunhos de Jeová, eu não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente já ouviram falar desta seita, né, que são os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles pegaram esta passagem aqui e usaram ela como base para dizer que Jesus Cristo era o arcanjo Miguel, tá? Então a doutrina deles é essa, que Jesus era o arcanjo Miguel, ele veio aqui no nosso meio, e que hoje o Senhor Jesus ele voltou a ser o arcanjo Miguel novamente, né? Eu estou passando isso para os irmãos, porque é uma posição teológica aí dos testemunhos de Jeová, né? Ou seja, Jesus Cristo ele não é Deus, eles têm que omitir na verdade, a Bíblia toda, porque o tema central da Bíblia é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, tudo gira em torno de Jesus Cristo. Novo e Velho Testamento gira em torno de Jesus Cristo. O propósito da existência da Bíblia é que, através da Bíblia, mostrar
a linhagem do Salvador Jesus Cristo, da onde ele veio, né? E a obra redentora dele. Então, o propósito, se hoje nós temos a Bíblia, o propósito é Jesus Cristo, né? Então, agora os anjos eleitos. Os anjos eleitos, né? São provavelmente aqueles que permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. Tá? Então, veja bem, quando teve a rebelião, né, que 1/3 foi lançado aqui na Terra, desses seres espirituais, que hoje são conhecidos como demônios, tá certo? Então, a teologia diz o seguinte, que os outros 2/3 são aqueles que não rejeitaram, né, que são os anjos eleitos. Tá? E em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 21, eu acho que é bem interessante a gente ler, porque 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Tem alguma coisa... Não, 1 Timóteo 5, 21. Conjure-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Esses anjos eleitos, irmãos, sabe, muitas das vezes, a palavra de Deus, nós vamos falar um pouco mais à frente, né? É que os homens, eles também são, né, quando você está em Cristo Jesus, eles também são chamados de anjos, né? Tem aquela passagem que fala, né, que muitos, não sabendo, receberam anjos, né? Aquele anjo que ele recebeu, na verdade, é um homem, tá certo? É um homem. E tem um momento na Bíblia, também na palavra de Deus, que diz o seguinte, no caso de Judas. Judas, né, ele teve um momento da vida de Judas que ele estava tão envolvido ali com o diabo, que Jesus ele chegou a falar, um de vós é o diabo, né? Então, por outro lado também, né, inclusive aquelas cartas que eram enviadas pelos anjos das igrejas, lá que fala em Apocalipse, esses anjos nada mais eram do que os pastores, né, daquelas igrejas, que eram chamados e reconhecidos como anjos das igrejas, né? Então esses anjos eleitos aqui, eles têm muito, sabe, levam muito a entender que são realmente aqueles que foram eleitos, né, pelo Senhor Jesus Cristo, né? São pessoas que fazem parte da sua igreja, tá? Pode ter anjos no meio aqui, sabe, irmãos? Pode ser que tenha também, porque nós não... Existem realmente anjos, né, que são de Deus, tá? Mas a palavra nós vamos ver mais à frente aqui, que nós temos de ter um certo cuidado com relação aos anjos, tá, irmãos? Tem os anjos das nações, né, que era aquilo que estávamos dizendo a respeito que cada nação tem ali os seus anjos, tem o seu anjo, né? Que é uma coisa assim muito, que eu acho muito estranha, né? Pelo jeito esses anjos, eles não combinavam muito bem, né, um com o outro. Por quê? Eles não combinavam porque o mundo sempre viveu em guerra, né? São nações contra nações,
né? Sempre existiu durante toda a história da humanidade, né? Então, no livro de Daniel, no capítulo 10, é importante ler esse texto. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Olha só. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Isso aqui, irmãos, é o seguinte, Daniel, ele teve um entendimento aqui, uma revelação de que Israel ficaria ali dominado pelos persas durante 70 anos. Tá? E nisso, Daniel, ele caiu de joelhos em oração, ele começou a orar sem cessar, sabe? Para ser ouvido mesmo, para ver se algo poderia ser feito para o povo de Israel sair desse jugo, né? Então, Daniel, ele ficou ali 3 semanas em oração. Depois de 3 semanas que ele foi ouvido, tá certo? E apareceu, né, alguém para ele aqui, que aqui não relata qual o nome, quem que foi que apareceu para ele, e disse isso aqui para ele, ó, não temas, Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, olha só, ele ouviu a oração de Daniel, mas ele foi impedido. Tá? O príncipe da Pérsia, que príncipe da Pérsia é esse? Quem estava impedindo ele? Era um anjo, né, que estava ali, que tinha um certo... que dominava ali os persas, né? Então, isso daí é um fato muito curioso, né, irmãos? Muito interessante como que a Bíblia tem nos mostrado o que acontece no mundo espiritual, né? Efésios, no capítulo 3, versículo 10... Efésios 3:10. Não, apesar que essa passagem, irmãos, vai estar dentro de um outro contexto, tá? Mas tudo bem, mas diz assim, ó, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, né? Segundo o eterno propósito que se fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, na qual temos ousadia em acesso com confiança pela nossa fé nele. Essa passagem aqui, tá, foi colocada aí para mostrar, né, irmãos, que existe aqui esses seres, os principados, as potestades também, que são seres aí, que são classificações hierárquicas, né? Então, ali fala que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida através da igreja. E ali nos traz uma grande revelação, né? Também com relação à igreja e os anjos, tá certo? Os anjos,
eles não participam, tá? Eles não participam das decisões tomadas pela igreja, viu? Eles não participam. Tem aquela passagem de Pedro que fala que eles ficam ali ouvindo pregações, ouvindo, né, para atentar algo que eles não conhecem, tá certo? Então, eles, hoje, os anjos, eles aprendem com a igreja, tá? Então, querubins também faz parte, é uma classificação que está dentro dessa hierarquia, e os querubins, irmãos, dessa hierarquia, tá certo? Eles estão num ponto mais elevado, né? Deve perder por aquele anjo do Senhor, né? Mas o porquê que os querubins? Porque, olha só, quando fala de Jeová, Jeová é aquele que estava acima dos querubins, né? Dando a entender o seguinte, que estava no topo, ele estava no topo, acima dos querubins. Quer dizer, acima dos querubins já não existe mais classificação nenhuma, tá? E a palavra de Deus, depois que vai ser um próximo estudo aí, que vai nos mostrar que Satanás ele foi um querubim, né? Ou seja, ele estava na posição mais elevada dentro da hierarquia celestial, né? Pastor Hélio, eu estou pensando aqui, de repente a gente dá continuidade na semana que vem, na parte 2.